A gente começa o Morning com uma história que dá vergonha. A confusão entre Glauber Braga com Kim Kataguiri e um integrante do MBL. Teve chute, ameaça na Câmara dos Deputados. O deputado do PSOL, Glauber Rocha, retirou o ativista e motorista de aplicativo, Gabriel Costanaro, à força da Casa de Leis, alegando uma ofensa. O motorista de aplicativo, Gabriel Costanaro, estava junto de outros profissionais da categoria para reivindicar direitos. Outros motoristas ali presentes disseram que não sabiam da intenção do integrante do MBL até o confronto com Glauber. Depois da confusão, os dois foram direcionados à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. O momento da agressão a gente tem também com áudio para você acompanhar agora. Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não vamos aceitar. Eles tentam nos intimidar, tentam através do medo fazer com que a gente recue. Nós não vamos recuar para militante fascista, nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Essa foi a defesa do deputado Glauber. A gente vai acompanhar agora o momento da agressão com áudio, inclusive. Muito bem. Olha isso, batendo. Deputado federal. Deputado federal. Que isso, deputado? E amanhã está defendendo os motoristas de aplicativo. Amém. Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Para com isso. Isso não vai ficar. Além da manifestação nas redes sociais que a gente já viu do deputado Glauber se defendendo do momento ali da agressão do Glauber com o integrante do MBL, a gente teve também uma fala que está repercutindo do deputado conversando com professores, pessoas ligadas ao movimento estudantil em um evento na Câmara dos Deputados que a gente também acompanha agora. Mas a continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado. Muito bem, tá aí essa treta toda envolvendo um deputado do PSOL e integrantes do MBL, inclusive o deputado Kim Kataguiri e um outro ativista. Mano Ferreira, uma cena que não combina muito bem com uma casa de leis, com uma casa em que estariam ali os nossos representantes recebendo dinheiro público para produzir leis no país. Mano Ferreira. Koba, estamos diante de mais uma cena vergonhosa no Congresso Nacional. Um deputado que faz isso precisa ser tratado por aquilo que é, um extremista. Todos que defendem a violência contra um adversário político, aqueles que defendem a aniquilação de quem discorda das suas ideias, são extremistas e precisam ser tratados dessa forma. O Parlamento brasileiro precisa subir a sua régua. Se chutar um cidadão para fora da Câmara dos Deputados não é quebra de decoro, o que seria quebra de decoro? Qual é o padrão de respeito ao cidadão que a Câmara dos Deputados, que deveria ser a casa do povo, deseja expressar na relação entre um parlamentar eleito e um cidadão que tem direito de participar do processo político e de fazer a defesa, enfim, a causa que bem entender, desde que sempre dentro da legislação, dentro da lei, na casa do povo. É uma mensagem que passa uma assimetria de tratamento, como se o cidadão brasileiro, no lugar de ser aquele que paga a conta e é representado pelo deputado, fosse simplesmente um servo, como se os deputados fossem os donos do Brasil e o cidadão fosse simplesmente um servo. Isso é um absurdo e expressa muito da cultura política autoritária que ainda existe no Brasil. Felipe Monteiro, PP. Imagens tristes, Koba. Imagens muito tristes. Não dá para a gente legitimar e justificar a agressão física sob nenhuma ótica, sob nenhum ângulo, não é? E o que a gente viu, infelizmente, foi o Glauber Braga expulsar o integrante do MBL, que estava lá fazendo seu papel, né, de um cidadão, e foi expulso a pontapés da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é o lugar ideal e adequado para o conflito de ideias de forma harmoniosa, de forma pacífica. É o lugar que tem a pluralidade de ideia, né, instaurada. E quando você vê
que a pluralidade de ideia não encontra espaço, né, para evoluir, né, e infelizmente se descamba para a violência física, não dá para a gente concordar e não dá para a gente nem tentar entender, né? O Glauber Braga fala que o integrante do MBL foi 5 vezes em reuniões que ele fazia com os seus aliados, os seus apoiadores, e teria, de certa forma, ameaçado a mãe de um deles, mas não dá para a gente aceitar que o Glauber Braga, um deputado federal eleito, se rebaixe e vá para as vias de fato. Infelizmente, isso também é fruto da nossa sociedade estar cada vez mais doentia, de não aceitar o contraponto, de não aceitar quem pensa diferente, de não aceitar a pluralidade de ideias. Então, infelizmente, nós estamos vendo as pessoas cada vez mais intolerantes, seja de direita, seja de esquerda, né? O que nós vimos agora foi a intolerância de parte da esquerda, não é? E quando eu vejo parte da bancada de esquerda, parte das pessoas governistas apoiando um ato e uma conduta como essa, isso me entristece, porque eu sou aqui nesse programa e nessa TV o contraponto, né? Eu sofro diariamente, diuturnamente, agressões verbais a mim na internet. Eu fico triste, né? Mas eu não descambo para agressão física, eu não descambo nem para agressão verbal, né? Eu tento criar a civilidade no debate. E esse tipo de postura, infelizmente, não cria civilidade, não cria pacificidade, que é o que o Brasil precisa, né? A Aliança Nacional precisa de reconstruir a identidade nacional e não cabe mais o polarismo, como nós estamos vendo aí nessa imagem triste da história da Câmara dos Deputados. Ô, Dias Peixoto, eu quero te ouvir também, e aí a gente vê ali também um descontrole emocional, né? Tem uma frase que é a seguinte: quem te irrita, te domina. E aparentemente ali o deputado Glauber se deixa vulnerável o suficiente para qualquer pessoa tirar ele do sério. Faltou um pouquinho de inteligência emocional para o deputado, paciência, calma, civilidade. Qual é a sua avaliação, Dias Peixoto? Então, eu acho que a grande questão aqui é como existe por parte desses grupos políticos uma hipocrisia enorme. Ao Glauber não faltou só inteligência emocional, faltou vergonha simplesmente na cara. Inteligência. Então, faltou vergonha na cara dele de entender que ele está no papel de deputado federal e que ele não está numa esquina de bar brigando com um coleguinha e que ele pode simplesmente partir para a violência tendo ali na cátedra, no papel dele, uma casa que deve servir ao povo. Ele expulsou o povo com chute. Ele deve ser punido, ele deve ser notificado pelo Conselho de Ética, ele deve ser punido. Isso é gravíssimo, é chutar um cidadão da casa do povo. Isso é muito antidemocrático, isso é extremamente autoritário, isso é extremamente infantil. Então, o Glauber, ele faltou com a vergonha na cara que um deputado federal precisa ter nesse tipo de situação. E aqui, eu concordo que os dois lados podem se extremar, brigar e todas essas coisas. Mas a realidade é que existe uma hipocrisia muito maior na esquerda que está ligada ao ponto de que eles simplesmente falam: nós somos democratas, nós acreditamos no diálogo, nós não sei o que lá. E na hora do vamos ver, todo mundo é fascista, até uma pessoa que está lutando pela classe dela, pelo que ela acredita ser melhor pelo país e que está simplesmente lá para dar um ponto de vista. Ah, mas ele me provocou. Isso é o quê? Uma criança de 5 anos, deputado? Isso é uma criança de 5 anos que não consegue lidar com críticas e partes para agressão física, empurrando uma pessoa, chutando uma pessoa para fora da casa do povo? Isso é democrata? Então, por favor, presidente Arthur Lira, Conselho de Ética, punam o Glauber por ter feito isso. Porque isso é o mínimo que se espera. Esse desrespeito não deve ser aceito para o povo brasileiro. Muito bem, olha só quem chega no nosso Morning Show desta quarta-feira, bota no telão aqui, o nosso delegado Palumbo. Ele não consegue ficar longe de mim, o Palumbo, né? Palumbo, o PP tá falando que é saudade dele, isso, eu não sei. Bem-vindo. Obrigado. O PP, ele me ama, né? Bom dia, eu gosto muito dele, eu concordo com tudo que ele falou. Algumas pessoas não entendem que a gente pode pensar diferente, mas a gente não precisa se odiar por isso. Eu não concordo com o pensamento do PP, mas eu não odeio ele. E nas redes sociais é comum as pessoas direm: você tem que fazer, xingar, você tem que destratar, tem que dar pancada. Não. Ontem isso aqui parecia a quinta série, o jardim da infância, uma vergonha, uma lástima. Isso aqui é um reflexo da sociedade. Um deputado que tira a pontapés uma pessoa do povo, não importa se ele é do MBL, se ele é de direita, se ele é de esquerda, o que a gente vai esperar? Num passado aqui bem recente, tivemos um deputado que deu um tapa na cara de outro deputado. Eu estava ao lado dele. E esse deputado que foi agredido não fez absolutamente nada.
E, por vezes, nós que somos de um viés político ideológico de direita, nós somos taxados o tempo todo de extremistas, eu não sou extremista, de fascista, não sou fascista, e por vezes de bolsonarista, eu não tenho político de estimação. Nunca tive político de estimação, o meu lado é o povo. Agora, isso é lamentável, esse deputado, esse processo no Conselho de Ética tem que correr o mais rápido possível e ele tem que ser cassado. Assim como aquele outro que deu um tapa na cara, assim como os deputados que batem em mulher, que tem vídeo e tem áudio, nós não podemos ser complacentes com esse tipo de arbitrariedade dentro da casa do povo. Foi o povo que nos colocou aqui. Nos corredores aqui na Câmara dos Deputados, eu sou parado diversas vezes com pessoas que já vêm filmando, já vêm fazendo pergunta. Eu sou exposto, eu tenho obrigação de responder essas pessoas. Por que fugir? Por que fugir do debate? Agora, agredir, dar chute, pontapé, falar que vai dar porrada, isso aqui não é jardim da infância, não. Então, se for assim, nós temos que tirar o paletó e gravata, e ir para um tatame, ir para um ringue de boxe, e não é assim que funciona. Qual é a mensagem que a gente passa desses representantes para a sociedade? Que aqui está igual a quinta série. E agora nós precisamos que o presidente Arthur Lira tome providências. Isso não pode passar impune. Isso não pode ficar como ficou. Não, é inaceitável isso. As pessoas têm que ser bem tratadas, não importa se ela é de um viés político ideológico diferente. Muito bem, agora essa expectativa aí, quais serão as consequências? O que a Câmara dos Deputados vai fazer? O Conselho de Ética, será que pode cassar, suspender o mandato deste deputado que expulsou alguém da Casa do Povo ali, da Câmara dos Deputados, expulsou a chutes, inclusive? Qual é a expectativa, Pepe? Você acha que tem punição grave aí? A Câmara, em linhas gerais, tende a ser corporativista, né? Seja para a direita, seja para a esquerda. Eu não acredito que vai ter nenhum tipo de postura extrema, decisão extremada de cassar o mandato do Glauber Braga, né? Mas algum tipo de punição, certamente ele vai ter, não é? Espero que ele tenha, sim, a punição, porque não dá para a gente normalizar esse tipo de postura. Aí tem uma questão, Koba, queria colocar aqui, não existe quem é mais hipócrita é a esquerda, mais hipócrita é a direita, né? A hipocrisia, ela é igual para os dois lados, né? Seja para a direita, seja para a esquerda, né? Não dá para a gente querer também polarizar a hipocrisia, quem é mais hipócrita no caso. E tem uma questão que eu ia colocar sob outro ângulo, quando um deputado usa agressão física contra qualquer tipo de pessoa, na verdade o que ele está fazendo é demonstrando que a ideia dele não é tão boa assim. Se ele tem que fazer valer as suas ideias agredindo o outro, isso coloca a ideia dele num patamar muito inferior ao que está, se rebaixa ao que está posto na discussão. Mano. Olha, eu sou da opinião de que o Congresso Nacional, para se dar o respeito, precisa dar uma mensagem muito clara que não aceita, não compactua, não tolera a agressão física. O Palumbo lembrou bem daquele outro caso de um tapa na cara de um deputado. Até agora nada aconteceu com o agressor. Esse caso parece, mais uma vez, que vai passar impune. Mas isso é um absurdo. E isso mostra que muita gente diz que defende a democracia, mas, no dia a dia, passa pano e lava as mãos para aquilo que de fato degrada a democracia, que é a perda de capacidade de debater e dialogar e o apelo à violência. Um absurdo. Vocês citaram aí o caso do tapa na cara dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Você sabe que eu acho que tem uma coisa a ver com a outra. Aquele caso tem a ver com esse caso do Glauber. Você sabe por quê? Porque se a gente tivesse, naquela ocasião, já uma reação rápida da Câmara dos Deputados, um processo que já tivesse corrido, uma punição exemplar, o Glauber talvez ontem tivesse colocado a mão na consciência, olhado para o exemplo que já de algum colega que já punido e talvez não tivesse agredido o integrante do MBL. Isso aí já é reflexo, Palumbo, eu acho. Eu acho que a turma já está acostumada que, tipo assim, um já fez, não deu nada, eu vou fazer aqui também não vai dar nada. E aí a gente começa a cair num estado perigosíssimo. Porque agora, se ficar claro para os deputados todos, são 513, que pode bater que não dá nada, o que vai virar o Congresso Nacional? O que vai virar a Câmara dos Deputados podendo se aceitar qualquer tipo de violência física? Tapa na cara, chute na perna, enfim. A turma vai ter que começar a andar aí com segurança, ô Palumbo. Não, exatamente isso, Kobayashi. Você explicou com muita perfeição. Então quer dizer que pode dar tapa na cara, pode dar chute, o próximo passo é esmurrar, depois facada e tiro. Só está faltando isso aqui dentro.
Isso é inaceitável. E a demora da Câmara para punir esses casos, você acaba girando não acontece absolutamente nada. Eu posso dar tapa na cara, eu posso dar soco, eu posso dar chute, eu posso empurrar, eu posso enxotar, e depois eu ainda vou na tribuna da Câmara e ainda falo que faria de novo, que vai enxotar de novo. Isso é um desrespeito com a população. Agora, quem não tem argumento, parte para a agressão. Quem não tem argumento, parte para dar socos e chutes. Quer dizer que o rapaz aí, não sei nem o nome dele, do MBL, ele estava deixando ele nervoso por quê? Ele não consegue responder as perguntas? As pessoas me param direto. A última que me pararam aqui foi porque que eu votei a favor da manutenção da prisão do deputado. Eu expliquei, olha, durante mais de 20 anos eu combati o crime na linha de frente. Durante mais de 20 anos eu arrebentei bandidos. E agora, porque é deputado, você quer que eu vote contra a prisão? Não, eu votei a favor e falo para quem quiser ouvir. Votei a favor e votaria de novo. Assim como se chegar caso de deputado que agride mulher, vota a favor da prisão e vota a favor de perder o mandato. Bem, Jess, e essa coisa aí é importante deixar claro, não tem a ver com lado. O PP bem disse aqui, não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda. Sabe por quê? Poderia ser o contrário. Não pode ninguém de um lado agredir do outro, seja qual lado for. É o integrante do MBL que foi agredido. Se fosse o contrário, a gente falaria o mesmo. A gente tem que começar a conviver num Congresso Nacional em que as ideias se sobressaiam, em que as propostas, os debates, você que é especialista em debate sabe bem disso, né? Tem que ser no campo das ideias. É só assim que a gente pode construir, de alguma maneira, um rumo melhor para o nosso país, né? Tem uma frase que é: não aumente a sua voz, melhore seus argumentos, do Desmond. E a realidade é que a gente vive um momento onde as pessoas não estão dispostas a escutar outros argumentos. Quando o Glauber vai e agride uma pessoa e tira essa pessoa, esse cidadão, a chutes, ele mostra exatamente isso. E não precisa se colocar no papel só de um cidadão. Imaginem que você é um político e um jornalista te faz uma pergunta que você não gosta. Vai o quê? Chutar ele? Você vai fazer isso com um colega? Até que ponto nós vamos permitir que nos espaços públicos, mas nos espaços privados também, esse tipo de caso ocorra? E aí existe uma inação gigante, que o Koba está certo, em relação a outros casos que já aconteceram e não foram direcionados, não foram resolvidos. O que aumenta a sensação do deputado, que aqui, ó o deputado no Brasil, ó o resto. O resto é resto para eles. Eles podem chutar, eles podem expulsar, eles podem fazer isso muitas vezes. Para quem está na rádio, a Jess está falando que o deputado é um ser superior em relação aos demais. Ele se vê como superior muitas vezes. Não estou falando de todos, claro, conheci muitos deputados federais, estaduais que não se veem assim, mas existe uma certa ideia de casta. Imaginem que essa cena fosse você, que é empresário, um funcionário seu, fazendo isso com um cliente. O que você faria? Alguém tem dúvidas que se isso fosse um funcionário fazendo isso com um cliente numa empresa, o Glauber já estaria demitido? Porque não se deve fazer isso, porque isso é inaceitável. Então eu vou contar uma coisa pro Glauber. Ele é funcionário desse cidadão. Ele é funcionário do povo brasileiro. E é um absurdo que cenas como essa possam acontecer no Brasil de hoje. Pediram, mano, e PP. Pois é, um ponto que eu queria acrescentar: o Brasil precisa aprender com a própria história. Porque o nosso Congresso Nacional tem história. 60 anos atrás, em 1963, nós tivemos um dos episódios mais vergonhosos da história do Brasil. O senador Arnon de Mello matando um colega de Senado a tiros dentro do parlamento. Um ano depois, tivemos um golpe de Estado e vivemos uma ditadura por 20 anos. Ou seja, quando a gente vai normalizando a violência, a situação sai do controle. Então, quem defende a democracia precisa aprender com a história, olhar para trás e dar um basta. E erguer a régua do debate. As instituições democráticas não são compatíveis com violência. E você começa com tapa na cara, começa com pontapé e acaba com tiro. Nós já vivemos isso. É inaceitável a gente ver o Congresso Nacional passar pano para essa situação. E a única forma de não ser uma grande passada de pano institucional para a violência dentro de uma instituição que tem que ser a sede máxima da democracia e da representação da diversidade de pensamento do povo brasileiro, tem que vir com uma punição a esse deputado extremista que não sabe conviver com a diversidade. Felipe Monteiro.
Ô, Coba, tem que fazer o que eu faço com o Palumbo sempre, né? Ganho do debate nas ideias. Ganho no debate colocando as minhas ideias e o povo me abraçando na rua, porque as minhas ideias são muito melhores que as ideias do Palumbo, né? O seu povo, né, Pepe? Então tem que fazer isso, entendeu? Você é o representante do povo. Tem que ganhar no verbo. Tem que ganhar no verbo. É o que eu faço com o Palumbo toda hora. E faço com o Mano de vez em quando. Quando eu debato com o Mano, faço com o Mano de vez em quando. Tá folgado hoje, né? Agora tem uma questão que eu queria colocar aqui. Eu quero te ouvir depois, viu, Palumbo? As pessoas, Coba, elas perderam a capacidade de ouvir. Você vê, por exemplo, na internet, o que tem por aí é a cultura da lacração. O pessoal quer fazer corte querendo humilhar a outra pessoa, quer fazer corte querendo menosprezar as ideias das pessoas. Isso não é saudável numa democracia também, não é? Isso cria, inúmeras vezes, muito mais polarização do que respeito e do que a criação de possibilidades de construir ideias juntos, o que faz parte da democracia, não é? Então, infelizmente, as pessoas não querem ouvir. E o que nós tivemos agora nessa cena é a incapacidade do Glauber Braga ouvir o outro, mesmo sendo um pouco agressivo. E, por outro lado, o outro também não querendo ouvir e não querer falar, porque ele tem uma postura, muitas vezes, agressiva também. Então, infelizmente, a cultura da internet, da lacração, gera problemas na democracia. Eu, por exemplo, várias pessoas... Eu falo do meu caso porque eu sou um caso que a minha rede, por exemplo, 98% das pessoas me xingam o tempo inteiro. Né? Eu convivo com xingamento o tempo inteiro. Rei do hate. E o que eu mais ouço é: você passa vergonha na Jovem Pan. Como assim eu passo vergonha em colocar minha ideia? Verdade. Como assim eu passo vergonha em debater e trazer outro ponto para a construção, né, da opinião pública sobre alguma ideia? Não, eu não passo vergonha. Vergonha é matar, vergonha é roubar, vergonha é chutar, entendeu? É xingar, é agredir. Eu não faço isso aqui. Então eu tenho muito orgulho de ganhar do Palumbo, do Mano, da Jess e todos os debates que eu faço por aqui. Mesmo a Jess sendo campeã de debate, hein? Ô, Palumbo, rapidinho, porque você foi citado muitas vezes, ô delegado Palumbo. O PP ele está com abstinência de palumbada. Quando ele não toma uma palumbada, ele fica desse jeito. Mas ele está certo, PP. Ele, a respeito do Glauber, ele está na comissão de segurança também. Na última reunião, ele provocou, ele tumultuou a reunião. Isso não cabe a um deputado. Nós não estamos aqui para sair na mão com ninguém. Nós estamos aqui para brigar, para dar chute, para ameaçar ninguém. E às vezes eu fico olhando essas discussões e falo assim: nossa, mas nem o jardim da infância, nem a quinta série é desse jeito. Nós não podemos agir como moleque. Deputado não está acima da lei. Deputado é um ser humano que representa a população, mas não está e não deve se colocar acima da lei. Eu repito, qual é o exemplo que um deputado que faz isso que não é uma briga de direita ou de esquerda, é uma briga da população? Qual o exemplo que ele passa para o restante da população? Olha, o deputado lá, se fazer qualquer pergunta, ele dá o tapa na cara. O deputado dá chute. O deputado vai enxotar. Olha, se você não quiser ser cobrado, basta você não se candidatar a mais nada. E ser uma pessoa aí que tem a sua empresa, seu trabalho, seu emprego, e faça o que você quiser. Você não é obrigado a responder para ninguém. Mas nós recebemos do povo. Eu sou funcionário do povo. Eu tenho obrigação de dar satisfação para o povo. Eu tenho uma infinidade de haters. Pepe, você não é o único que apanha, não, viu? Eu tenho uma infinidade de haters que me bate o tempo todo. Quando não xinga, eu respondo com educação. Agora, quando xinga, eu pego e bloqueio. Pronto, acabou. É assim que caminha a humanidade. Então, apanhar, Pepe, não é um requisito só seu, não. Nas minhas redes sociais tem um monte de gente que também para me arrebentar, inclusive com fake news. A última que lançaram é que eu votei a favor pro deputado ser solto, quando a verdade é que eu votei para ele ser preso. É complicado.